Olá, pessoal. Boa tarde na TV 247, uma nova edição do programa Brasil Popular, que é uma parceria do 247 com Central de Movimentos Populares. Hoje a gente tem dois convidados bem bacanas para falar sobre o avanço da crise do coronavírus nas periferias e também entre a população de rua, que é um trabalho bastante intenso do padre Júlio Lancelotti, aqui de São Paulo, da Zona Leste, onde eu também estou, e onde ele trabalha há várias décadas já, né, nessa área, aqui na região da Moca, mas na capital paulista como um todo, agora, durante a pandemia, vai trazer um pouco sobre essa realidade aqui para a gente. E o médico Carlos Vasconcelos, que é do Sindicato dos Médicos no Rio de Janeiro, já atuou bastante em várias favelas do Rio, principalmente na Maré, durante 1 ano e meio. Hoje atua em Angra dos Reis, mas está por dentro da situação também da pandemia, dentro desses territórios que já são mais desiguais e mais violentos por natureza, né? Por natureza, não, já são assim fora da pandemia, né? Não tem natureza alguma. Isso é um fruto do sistema capitalista que a gente vive e de extrema desigualdade, num país que é um dos mais desiguais do mundo. Então, as periferias já são mais atingidas por todos os problemas sociais, né, econômicos, e na pandemia elas são, obviamente, ainda mais alvo, né? Eu sou a Gisele Federici e queria passar como a primeira fala para vocês, né, trazer a realidade, o cenário que vocês estão vivenciando. Padre Júlio, o Brasil, ele tem um grupo de risco que é talvez um pouco diferente dos outros países, né? O maior grupo de risco que é o pobre nessa crise do coronavírus, que são as pessoas que não podem ficar sem trabalhar, seja pela questão econômica, de não estar recebendo dinheiro para se sustentar, ou seja, porque o patrão mandou, a empregada doméstica que não pode deixar de comparecer, senão vai perder o emprego, porque não tem um emprego com estrutura tecnológica e um sistema, né, que permita que trabalhe de casa. É um trabalho braçal, muitas vezes operacional, e aí tem que ir até a fábrica, é o motorista de ônibus, é o porteiro, enfim, é uma série de empregos que faz com que essas pessoas estejam mais expostas ao risco, né, à contaminação. E essa questão econômica que faz também com que a quarentena seja algo restrito à classe média brasileira, né? É muito fácil a gente falar aqui em várias transmissões durante os programas da TV 247, para quem recebe o salário todos os meses, dizer que a orientação é para ficar em casa, sendo que a realidade nas periferias, né, nessas regiões mais pobres, é completamente diferente. Padre Júlio, eu queria então que o senhor trouxesse como é que está esse cenário, principalmente no meio do povo de rua, da população de rua, como é que tem sido o seu trabalho, que já é normalmente de levar comida para essas pessoas, só que, por exemplo, durante a pandemia, muitas ONGs, muito trabalho voluntário acabou sendo suspenso, né? O senhor tem 71 anos, está também no grupo de risco, mas coloca máscara, coloca uma roupa de maior proteção, um avental, enfim, e vai levar comida para essas pessoas, vai levar material de higiene. Padre, como é que está a situação desse grupo mais fragilizado aqui em São Paulo? A situação da população de rua é grave no Brasil inteiro. No Brasil todo, se sabe, por dados do próprio IBGE, que mais de 100 mil pessoas estão nas ruas. O crescimento da população de rua no Rio de Janeiro foi exponencial, como também em Florianópolis, no Recife, como também aqui em São Paulo, que, segundo dados oficiais, teve um aumento de mais de 50%. Na verdade, esse aumento ainda é maior, porque antes dessa pandemia que nos atinge de maneira dramática, nós fomos atingidos por uma outra pandemia do neoliberalismo exacerbado, de um descarte, como sempre diz o Papa Francisco, de imensa população no Brasil. E, então, isso se vive
de maneira dramática nesse momento da desigualdade. O Rio de Janeiro é um exemplo muito forte, porque fica muito evidente. Em São Paulo, essa desigualdade é tão desumana, mas ela é muito espalhada pelas periferias. E como diz o Papa Francisco, as periferias são geográficas e também existenciais. O nosso principal objetivo com a população de rua é conviver com a população de rua. O alimento, o material de higiene, ele é um pretexto, ele é importante, mas ele não é o objetivo final. O objetivo principal é quebrar a incomunicabilidade. Hoje, passaram pela paróquia mais de 500 pessoas, na Casa de Oração do Povo da Rua, mais de 500 pessoas, muitos grupos, como no Largo de São Francisco, os freis franciscanos estão atendendo, passam pelas tendas do Largo de São Francisco mais de 1.000 pessoas. Nós temos estado em articulação com os Médicos Sem Fronteira, com vários grupos. Hoje, o Ministério Público de São Paulo pediu que a Cracolândia da Luz seja imediatamente removida. Então, nós vivemos um momento terrível para o povo mais pobre. Nós temos na nossa paróquia também ajudado com advogados voluntários o acesso a essa ajuda emergencial para muitas famílias, e a dificuldade para a população de rua é imensa, porque para se fazer a inscrição, diz, façam pelo aplicativo. E há poucos dias uma assistente social da prefeitura me disse: 99% da população de rua tem celular. Não é nem sempre um smartphone, como é que eles vão receber códigos e tudo mais? Então, esse alimento que nós partilhamos todos os dias pela manhã, na Paróquia São Miguel, na Casa de Oração, o almoço no Largo de São Francisco, pelos frades franciscanos, tudo isso é um meio de estar junto com esse povo. Hoje eu encontrei muitos que não tinham onde dormir, que dormiram nas calçadas. Já está frio nas madrugadas de São Paulo. Então, é uma situação dramática. E hoje, a Prefeitura de São Paulo diz que vai adiar o edital para se conseguir vagas em hotéis. O Rio de Janeiro já está fazendo isso, não sei como está indo no Rio, mas aqui em Osasco, em outras cidades do Brasil e no mundo. Em Londres, foram requisitadas as vagas de hotéis. Isso aconteceu em várias grandes cidades do mundo. Em São Paulo, adiou sem prazo, e mesmo assim, para atender somente um grupo pequeno, numa população de mais de 25.000 pessoas oficialmente, mais de 50% não tem abrigo, e a prefeitura quer conseguir, e agora adiou, 500 vagas em hotéis. A rede hoteleira está bastante ociosa. Então, não há isolamento social sem estrutura. O isolamento social necessita de uma estrutura, de um ambiente, de alimentação, de proteção, e de que essas pessoas possam ser realmente respeitadas e tratadas com dignidade. A situação realmente dramática, e nessas horas as doações, né, são extremamente importantes, né, padre? Tem gente perguntando aqui já sobre conta bancária para fazer doações, e aí eu lembro que o Mauro fez uma entrevista com o senhor para divulgar justamente uma conta para depósito, né, para transferências, e eu queria só confirmar com o senhor se esses dados estão atualizados, se são esses mesmos, e aí eu coloco na descrição desse vídeo aqui. Seria a Paróquia São Miguel Arcanjo, né, Banco Bradesco, agência 0299, conta 03485770, tá correto? Eu não lembro tudo de pronto na cabeça, mas se mas é a mesma, não mudou nada, né? Da São Miguel. Podemos ajudar também a Missão Belém, é só entrar, procurar no Google Missão Belém, procurar Aliança de Misericórdia, procurar esses grupos que também, como o Arsenal da Esperança, que estão também acolhendo muitas pessoas em situação de rua nesse momento. Então, é um grande momento de solidariedade, mas que não pode ser episódica. Essa solidariedade tem que nos apontar uma mudança da estrutura socioeconômica e política. Não há como
voltar ao normal. O normal que nós tínhamos era já uma estupidez, um absurdo, uma aberração. Nós temos que caminhar para uma vida mais solidária para que as desigualdades diminuam. Carlos, você está aí no Rio de Janeiro, atua hoje em Angra dos Reis, mas é do Sindicato dos Médicos do Rio, então está muito por dentro sobre o que está acontecendo nas periferias, além de ter atuado já em favelas aí do Rio, principalmente na Maré. Queria que você trouxesse esse mesmo cenário. A gente está sempre em contato com lideranças de movimentos sociais aí do Rio, super conectados com as favelas daí, como o André Constantini, da Babilônia, tem sempre a Gisele Martins e a Cláudia Rose, que são da Maré, que vão estar aqui amanhã, e elas trazem sempre o cenário das periferias, né, do Rio. Você, como médico, que experiência você tem tido no atendimento a pacientes com coronavírus? Né? Qual é a sua visão geral? E depois a gente passa para questões mais específicas, por exemplo, como proteção dos próprios profissionais de saúde nessas regiões. Né? Então, boa tarde a todos e todas. O que a gente tem visto, primeiro, é que a pandemia do Covid, ela chegou no Rio de Janeiro no momento de desorganização, desmonte da rede de proteção na área da saúde, na proteção social. Só para vocês terem ideia, a cobertura da atenção primária, da saúde da família, aqui no Rio, ela caiu de 70% em 2017 para 50% em 2020. Isso equivale a aproximadamente 1.500.000 pessoas que eram cobertas por agentes comunitários, médicos, enfermeiros, e que perderam essa cobertura. Isso ao longo de 2 anos, o que é um período muito pequeno, né? E isso impactou muito as ações de resposta em relação ao coronavírus. Por quê? Porque é a atenção primária, primeiro, que é a porta de entrada em muitas comunidades. Na Maré, por exemplo, a gente tem uma disputa de território dentro do Complexo da Maré, e uma parte da comunidade ela não tem acesso à UPA que existe na Maré, UPA Maré. Outra parte ela não frequenta a UPA, porque ela não pode frequentar aquele espaço geográfico. E aí a referência dela é basicamente a atenção primária para tudo. Quando tem até mesmo casos graves, vão para a atenção primária. Então, no momento em que a gente tinha, às vezes, uma unidade que deveria ter 10 equipes de saúde da família funcionando, por vezes, com 2 enfermeiros e 2 médicos, com menos agentes comunitários que foram demitidos, isso gerou um impacto grande, principalmente quanto ao acompanhar os casos. A gente sabe que o Covid ela é uma doença que, não, às vezes, ela começa de uma forma branda, às vezes com pouquíssimos sintomas, mas em determinados casos você tem o agravamento, que é muito rápido, por volta do 6º, 7º dia. Então, se a pessoa ela vai a uma emergência, ela não tem uma referência de saúde, o que acontece? Muitas vezes, quando ela complica, ela não sabe o que fazer. E aí, devido ao colapso de serviços que a gente teve aqui, a gente tem a história do paciente que ele vai à porta e é recusado porque a UPA está sobrecarregada, porque o hospital já não está mais atendendo quem está do lado de fora. Então, a gente tem a peregrinação do cidadão buscando acesso ao sistema de saúde, né? Junto a isso, a rede hospitalar aqui no Rio, ela deveria dar conta, na medida em que a gente tem, diferente de outras cidades de grande porte do país, uma rede federal, que ainda tem, por ter sido capital, né, nós temos aqui 6 hospitais federais de médio e grande porte, 3 institutos nacionais de câncer, coração, ortopedia, que somam mais de 2.000 leitos federais. E para mim, isso foi intencional. A rede federal ela se omitiu ao atender a Covid. Ela não disponibilizou esses leitos, que já não estavam atendendo por falta de profissionais, né? Se comprometeu a contribuir com 240 leitos, o que é muito pouco, dentro dos 3.000 que foram planejados no estado do Rio para atender a Covid, e desses 240 leitos foram abertos 17 em 2 meses. Né? Então, a rede ela não teve a capacidade de responder, né, à pandemia, nem a capacidade, enquanto saúde pública,
para conter a epidemia por onde ela entrou, que foi nos bairros de classe média alta, de classe média e classe alta, né? A gente tem um exemplo aqui diferente em Niterói, por exemplo, que é do outro lado da ponte, que tem uma situação em que até hoje a gente ainda tem uma epidemia concentrada nos bairros de classe média e classe alta. Por meio do trabalho da rede de saúde, eles conseguiram conter de uma forma melhor e a gente tem a periferia de Niterói menos atingida. Outra questão é em relação à situação das medidas de quarentena, de isolamento social. O que o padre Júlio colocou é perfeito. Como fazer isolamento se eram pessoas que já eram marginalizadas da sociedade antes? Ou porque estavam em situação de rua. Ao contrário de São Paulo, a prefeitura até caminhou. Ela abriu um abrigo para a população de rua no Sambódromo. O Sambódromo, quando foi construído pelo Brizola, né, na década de 80, ele tem um projeto em que, embaixo das arquibancadas, ele tem salas de aula, de escola, né? E aí a prefeitura, ela optou por abrir ali um hotel para a população de rua. Mas qual é a dificuldade? Primeiro, a população em situação de rua, ela não está concentrada apenas em um local, ela está espalhada por todo o território, né? Então, você ter apenas no centro da cidade uma referência, ela contribuiu, com certeza, para as pessoas que ficam ali na região. É uma região importante, em termos de pessoas na rua. Mas nas outras regiões, nas cenas de uso do crack, por exemplo, que a gente tem espalhadas em toda a cidade, e são pessoas que são marginalizadas até mesmo nos seus territórios, a gente não teve nada de diferente, né? E mais ainda, a questão da classe trabalhadora, né? A população informal no Rio de Janeiro, ela é absurdamente grande hoje, por conta das medidas econômicas neoliberais, né, em que efetivamente muitas pessoas perderam os direitos trabalhistas, previdenciários, e essas pessoas não tiveram nenhum tipo de opção, porque apesar do Congresso ter conseguido avançar na renda emergencial básica, vá lá, R$600, a realidade é que tudo foi feito para que essas pessoas não pudessem conseguir receber, né? Então, a gente teve, eu posso dizer, uma sabotagem, porque assim, eu como médico, eu posso apresentar aqui 4 ou 5 soluções para entregar esse dinheiro de uma forma muito mais fácil do que foi feito, e essa sabotagem gerou filas, principalmente nas regiões periféricas, porque é nas regiões periféricas onde a gente não tem rede bancária, onde as pessoas não têm internet, onde as pessoas não têm realmente acesso a documentos, CPF atualizado, que é o que a gente vê na rede de saúde, e isso gerou uma série de aglomerações, né, inviabilizando. Finalmente, a questão mesmo da presença do Estado. O Estado, dentro da favela, ele é visto como o poder da polícia, né, o poder do caveirão, no momento desse, o que a gente vê? A gente vê que muitas vezes, e principalmente na região da Zona Oeste do Rio de Janeiro, que é dominada pelas milícias, essas milícias, elas, por uma questão até ideológica, elas não compraram definitivamente o isolamento. Por quê? Porque elas dependem financeiramente do comércio abrir, porque é a taxa de proteção do comércio uma das suas principais fontes de financiamento, para poder receber os seus recursos de custeio, entre aspas, mensal. Então, a parte da cidade que é dominada pela milícia é a parte efetivamente onde não se conseguiu o isolamento social, mesmo quando a gente tem as ações do poder público recomendando esse isolamento, e a gente tem hoje uma expansão desenfreada. Então, é um sistema absolutamente cruel, onde a gente tem, nas favelas e nas periferias, as populações mais excluídas, é onde a gente tem menos recursos de saúde, onde a gente tem menos estruturas de comunicação, onde a gente tem mais ação, inclusive, de vendedores de promessas, e é onde as pessoas estão mais sujeitas à morte pelo colapso do sistema de saúde, que é o que a gente tem visto hoje no Rio de Janeiro. Perfeito, Carlos. É dramática essa realidade que você traz de uma parcela da população não ter acesso a uma UPA, né? Uma coisa inacreditável, assim. Mas sua contextualização, como até trouxe a Laís Santos aqui, que eu destaquei o comentário, foi excelente, foi perfeita, assim, como uma parcela da população já é mais fragilizada, mesmo sem
tempos de crise, né, e como isso acaba se acentuando num momento como esse, em termos de saúde, econômico e de informação. Acaba dependendo de várias lideranças do local, né, moradores, jornalistas que trabalham com a mídia local, para convencer essas pessoas da gravidade. E muitas vezes, mesmo que elas sejam convencidas, as condições não permitem que elas façam o isolamento e se cuidem, né? E aí eu queria passar para esse ponto, sobre a conscientização. Tem um discurso que é muito, volto a dizer, que é muito fácil de se fazer na classe média, que é: as periferias não estão aderindo ao isolamento. Chega lá, tem baile funk, chega lá, tem todo mundo na rua, os comércios estão abertos, né? Vou até compartilhar aqui uma matéria da Folha, que traz vários relatos, né, de moradores, dizendo que há um descaso da periferia, até essa palavra no título, né, moradores relatam descaso com isolamento social nas periferias de São Paulo. E aí fala que tem churrasco, que tem funk, que tem futebol. A gente recentemente publicou no 247 também o relato de uma moradora de uma favela do Rio de Janeiro, que fala que as conversas na laje continuam, né, que algumas coisas maiores podem não acontecer, mas que esses eventos que normalmente acontecem continuam. Então, eu queria passar para vocês dois, de acordo com a realidade de cada um, essa questão: como é que se conversa com uma pessoa que está numa situação muito mais dramática socialmente e de informação, ela não tem acesso às mesmas informações, e mesmo que tivesse acesso com internet, a YouTube, enfim, até um jornal na banca que seja, há todo um histórico, né, de como lidar com a informação e de como tratar esse tipo de assunto. Ela pode simplesmente achar que isso é coisa que não vai chegar aqui, desacredita muito, acaba acreditando num líder religioso que tem ali uma tentativa de manipulação. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre essa comunicação com os moradores da periferia e com a população de rua. Voltando ao Padre Júlio, então. O som está bom porque corta bastante. Eu nunca me dei bem com a palavra conscientização. É uma palavra que, filosoficamente, me parece mais ligada ao idealismo. Eu me situo mais na questão do que é o real que nós estamos vivendo. Eu não acredito que a mudança vem pela consciência, a mudança vem pela realidade que se vive. O povo que está na rua, o povo que está na periferia, é um povo que sabe que é descuidado, que sente na pele que eles não são importantes e que não são levados a sério. Eles sabem que eles estão na mão da força policial, eles estão na mão das milícias, eles estão na mão de situações de organização que usam da força e da violência para dominar, para cobrar proteção. O povo da rua apanha da GCM, apanha da PM, apanha dos seguranças privados e é desrespeitado na saúde, é desrespeitado na educação, é desrespeitado na cultura. É um povo que não tem acesso a muitas coisas que deveriam de ser simples, como água potável, como ter água potável, como ter lugar limpo e adequado para poder urinar, para poder fazer suas necessidades. Então, é um povo que não tem como lavar sua roupa. O povo que está na periferia, como é que vai... Deu uma travadinha aqui. Padre, está nos ouvindo? Padre. Pode continuar. Deu uma travada, mas voltou. Voltou sem áudio. Talvez tenha desabilitado o áudio no celular do senhor. Vê se tem alguma opção para... Ixi, acho que ele saiu, sem querer. Uhum. Carlos, vou passar para você enquanto isso, só ler aqui o comentário da Tereza Maia, que diz: a crise econômica e a pandemia expõem a profunda desigualdade que marca a nossa sociedade. E tem vários comentários aqui, por exemplo, da Berenice, que eu vou trazer para o padre depois,
perguntando o que as pessoas precisam mais e que mais sentem falta. Como é que você vê essa questão no Rio, né? O padre falava da população de rua completamente marginalizada, as periferias também têm várias dificuldades que você trouxe na sua primeira fala. Como é que você vê essa questão do diálogo, né? Eu vejo, por exemplo, relatos de lideranças de movimentos sociais, ou não só lideranças, mas moradores que são influentes em seus territórios, né? E que tentam fazer esse trabalho de comunicação, de informação sobre a gravidade da situação. Como é que as pessoas têm recebido isso? Então, a gente tem uma série de movimentos aqui no Rio, e na Baixada também, que tem se organizado para estar ajudando e se mobilizando dentro de suas comunidades para trazer essa questão assim, com as suas vivências locais, né? A gente tem algumas iniciativas que se articularam, a gente tem grupos de pessoas de favelas, de movimentos culturais, de movimentos de comunicadores que se juntaram para fazer estratégias conjuntas, com apoio de algumas instituições públicas, como a Fiocruz, por exemplo, que criou uma campanha Se Liga no Corona, que é uma campanha que não é a Fiocruz que faz, ela, na verdade, ela consegue funcionar como um portal e juntar as iniciativas de diversas pessoas, né? A gente na saúde tem um movimento também grande que chama Nenhum Serviço de Saúde a Menos, em que a gente busca fazer essa articulação entre os profissionais de saúde de um lado e as pessoas que usam os serviços ou que estão nos territórios, né? E tem diversas outras ações porque assim, é a história do nós por nós. A gente não acredita no poder público, seja ele estadual, federal, municipal, que vai dar as soluções em relação à questão do Covid e a questão da política econômica. A gente já sabe que o cenário é contra, né? O cenário na verdade, o cenário da repressão. Algumas questões a gente vem tentando avançar onde dá. Então, por exemplo, não tem sentido, por exemplo, você tá numa pandemia e você está tendo operação em favela, né? Que a gente continua tendo operação com caveirão dentro de favela, né? Então, a gente vem lutando dentro dos espaços de poder, a Assembleia Legislativa, junto ao governo do Estado e tal, para nesse momento suspender. E aí o mais louco é que até a gente está conseguindo algum eco, não pela lógica da proteção às pessoas que estão sob risco nas favelas, mas na lógica da proteção dos policiais. Porque a gente tem, em relação aos policiais hoje, mais de 350 casos de Covid entre policiais militares, e eles mesmos têm medo de fazer o seu papel de repressão, com medo também de contrair. Olha que loucura. Então, lutar para a proibição das operações, para que a gente tenha a valorização da organização popular, para que as organizações populares, conhecendo as suas realidades, elas possam desenvolver as suas soluções com apoio com apoio do Estado, sem fórmulas prontas, é a solução, a nosso ver, para que a gente possa ter menos mortes. No campo da saúde, a gente tem já há algum tempo um fórum intersindical e de coletivos de profissionais de saúde. Então, a gente criou mecanismos para, por exemplo, saber quantas pessoas estão morrendo de Covid trabalhando na saúde. A gente teve, de médicos, a gente já teve 26 médicos morreram no Rio de Janeiro por Covid, em 2 meses. Mais de 50 profissionais de enfermagem. Estamos aqui com o pessoal, e aí a questão de classe, ela cai dentro do serviço também. Então, você vê que o médico tem mais acesso a um equipamento de proteção do que o enfermeiro, do que um profissional de limpeza, um profissional de portaria. A gente tem uma situação bizarra que a gente está vivendo a Covid com profissionais administrativos com salário atrasado há 3 meses, né? Sem recurso, inclusive, para ir aos locais de trabalho, né? Mas, enfim, fechando essa fala, eu acho que o caminho para a gente lutar contra a Covid, ele não está numa fórmula pronta que ninguém coloca de Estado. Ele está, sim, assim, com base nas referências científicas, e aí quando eu falo ciência, eu não falo só das ciências biológicas, mas das ciências humanas, da produção da ciência local mesmo, que vem da experiência das pessoas e das vivências, a gente ter as tecnologias
que nós criamos e que nós assim, legitimamos na relação com as pessoas para fazer com que essas incidências, tanto de casos quanto de mortes, se reduzam. E a informação é fundamental. Posso falar mais um pouquinho, só ainda nessa fala? Sim, pode. 30 segundos. Temos experiências excelentes em algumas comunidades, já que a subnotificação é enorme, eles criaram painéis, usando aplicativos do Google e de outras plataformas, painéis próprios da comunidade, onde eles identificam quantos casos tem, quantas mortes, hospitalizações e tudo mais. Isso funciona. Legal, obrigada por mais detalhes, né, dessa contextualização. Padre, então o senhor estava falando e aí acabou caindo a conexão, agora está de volta, continua a sua fala, eu vou só para completar, trazer um comentário da Berenice que eu perdi agora, mas ela perguntava o seguinte: o que as pessoas mais estão precisando, né? As pessoas com quem o senhor trabalha do diálogo, né? O diálogo com as pessoas. O senhor estava dizendo que não gosta da palavra conscientização e estava fazendo uma fala sobre isso. Então, a realidade que o povo vive é uma realidade muito dura. Assim como está sendo descrito da situação da saúde, da situação do Rio, nós vimos claramente o que é uma pandemia numa sociedade de classes, o que é uma pandemia numa situação de desigualdade, que quer tutelar as pessoas, como no Rio, como em São Paulo e outros lugares, também querem achar soluções de tutela da população mais pobre, de tutela da população em situação de rua. Então, um princípio importante é respeitar a autonomia dessas populações. Muitos desses grupos sabem se organizar, têm como se organizar e têm também como se proteger. O que eles não têm é acesso às condições que facilitem. Por exemplo, e eu insisto muito na questão do acesso à água potável. Parece que a gente está falando numa região de deserto. Não é. São regiões urbanas onde o povo não tem acesso à água potável. Tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo, quantas pessoas têm acesso à rede de esgoto? Então, as condições de higiene, de salubridade, as condições de vida são muito inadequadas. De certa forma, a miséria foi banalizada. A miséria foi tolerada e banalizada, e nesse momento dramático que nós vivemos, nós vemos o quanto essa população sofre. Ontem me chamou muito a atenção os garis que estavam pintando as guias e os postes ali na região da paróquia, e todos eles, eram 27, todos vieram tomar o café da manhã com os moradores de rua, porque eles se reconhecem naquela população mais pobre, e muitos deles até devem ter parentes ou ter vivido essa situação. Depois, nós demos ontem touca e meias, porque os que estão dormindo na calçada estão sentindo muito frio, e nós não conseguimos que a prefeitura entenda que precisa ter lugar para todos, e que esse lugar não pode ser o lugar tradicional que sempre foi o mesmo, tem que ser de uma forma diferente. Lugar para 100 pessoas, 150 pessoas, como é que você garante o isolamento social num lugar assim? Como é que se garante intimidade? E tem a população trans, tem a população LGBT, tem a população idosa, mulheres com crianças, casais homoafetivos. Então, é uma gama, uma pluralidade de situações que têm que ser contempladas, porque todos são atingidos e todos depois vão passar pelos hospitais, vão chegar nos AMA, como se chama aqui, ou nas unidades básicas de saúde. Ainda nós temos, acho que o Rio também tem, o consultório de rua, e aqui na nossa experiência de consultório de rua, a maioria, ou todos os agentes de saúde, são pessoas que estavam na situação de rua. Alguns estão saindo da situação de rua, outros ainda continuam, mas são agentes de saúde. E isso é muito importante porque ajuda na proximidade. Muitas das medidas que são tomadas, elas são muito paliativas.
instalou algumas pias no centro da cidade, mas não dá para tomar banho na pia. Instalou ali alguns chuveiros, mas que tem um horário determinado. Eles não têm acesso à água potável, ao banheiro, na madrugada. Algumas pessoas precisam ter a água durante a noite, e eles juntam em garrafas e outros lugares. Então, é uma situação muito difícil, uma situação desumana. Uma coisa que tem me chamado muita atenção, e sempre me chamou atenção, eu já falei isso, acho que até com o Mauro, numa entrevista aí na 247, a questão do olhar, de você ser capaz de olhar para essas pessoas e de ver o que está no olhar delas. E agora me chama muita atenção, porque logo pela manhã, quando eles chegam, a gente faz a higienização da mão de todos com álcool em gel. Estamos instalando agora uma pia com torneiras fixas para que todos possam se lavar também. E a primeira coisa que a gente faz é que todos usem a máscara, usem corretamente, coloquem a máscara corretamente, e o que a gente vê de imediato são os olhos. Quando a pessoa está com a máscara, você vê rapidamente os olhos dessas pessoas. E é nesse olhar que você vê a tristeza, ou a solidão, o abandono, a gratidão, a alegria, a esperança, a tristeza, a lágrima, a busca de uma solução, o olhar que está no vazio. Muitas vezes a gente tem que chamar a atenção da pessoa para que ela se ligue onde ela está. Às vezes ela nem percebe mais onde está, o que está acontecendo. Então a população de rua fica muito sem referência. Hoje nós perguntávamos, e tínhamos lá bastante cobertas também, quem estava dormindo na calçada. E é duro ouvir eles dizerem: padre, eu fiquei com muito frio. É muito desumano o que se ouve, mesmo quando eles precisam de serem encaminhados para atenção médica. Nós temos procurado e capacitado as pessoas para medir a temperatura, mesmo com aqueles aparelhos laser, imediatamente, para perceber como eles estão. E também a população de rua é heterogênea. Tem os que acham que não vai acontecer nada, tem pouquíssimos que acham que por motivo religioso eles não devem de procurar a proteção preventiva de máscaras e de higienização, que dizem: eu tenho fé, Deus vai me proteger. Outros falam: quem sobrevive na rua não vai ser isso aí que vai matar. E já tivemos oficialmente anunciado pela prefeitura a morte de 22 pessoas que estão em situação de rua, mas eu acredito que esse número ainda seja maior. Mas acho que são todos os desafios que tem que, eu acho que esse é um grande princípio, seja na saúde, na economia, na questão social, na educação, a humanização da vida. Nós nos acostumamos a uma vida desumana. Os contrastes de quem está no morro e de quem está na zona sul do Rio, ou os contrastes de quem está nas coberturas e nos condomínios de São Paulo, com os que estão na calçada, dos que estão nas praças, dos que essa noite vão ter que acender uma fogueirinha para se aquecer, que vão fazer a sua comida na rua. Esse contraste violento, ele passou a ser banalizado na nossa cultura. Uma cultura da meritocracia, que é terrível. Nós sabemos o quanto essa questão da meritocracia está nos ferindo e está despejando tantas pessoas para o nada, para o absurdo, para o sem sentido. Queria partilhar com vocês, e Dom Odilo Pedro Scherer, o nosso cardeal arcebispo, fez uma nota e hoje um artigo no jornal falando do telefonema do Papa Francisco. O Papa Francisco ligou para o Dom Odilo e perguntou dos moradores de rua, perguntou dos pobres que não têm como se proteger. Então, acho que há um momento em que isso está tão explicitado. Quando alguém diz: nós estamos todos no mesmo barco, não é verdade. Nós estamos todos no mesmo mar, só que uns estão no iate e outros estão a nado.
nesse mesmo mar revolto e sofrido que nós estamos vivendo nesse momento. É muito forte essa sua fala, padre, e essa questão dos olhos, né, que o senhor trouxe, muito emocionante, assim, porque a nossa principal expressão facial vem dos olhos, né? É claro que a gente sorri, né, mas a gente chora pelos olhos, então, quando a pessoa tampa o rosto com a máscara, a gente consegue enxergar os olhos, a gente consegue enxergar a maior expressão que ela demonstra naquele momento, né? E muitas vezes pode ser, como o senhor disse, um olhar perdido, né? Que está numa situação tão dramática que aquilo já, ela nem tem mais noção da gravidade daquilo, do que ela está vivenciando, né? Mas muito forte todas essas histórias. A Maria dos Anjos diz aqui, boa tarde, Gisele, querida, que bom que você nos trouxe o querido padre Júlio Lancelotti, cuja missa assisto aos domingos pela internet no canal O Arcanjo no Ar. Então, já faço a propaganda aqui aos 3 amigos, ela diz respeito e afeto. E o AF pergunta aqui se a população de rua, quantos por cento, né? É difícil saber esse percentual, mas se tem um grupo que está recebendo o benefício do auxílio emergencial. O senhor tem conhecimento se algumas pessoas têm recebido esse benefício? Sim, alguns nós conseguimos. Você imagine que nós tivemos que conseguir numa rede solidária, quando você diz da rede solidária nas comunidades, nós tivemos que fazer uma rede solidária de celulares que aceitassem receber o código da Caixa Econômica Federal. Então, o meu celular recebe um código, mas de um só. E assim nós fomos conseguindo uma rede de pessoas amigas, de pessoas solidárias que foram oferecendo o número do seu celular para receber o código da inscrição de um morador de rua. Para passar, né, para essa pessoa. Sim, aqui também fizemos isso. Então, a gente ligava, quem está oferecendo o celular? Eu estou oferecendo o meu. Então, a gente passava aquele número no cadastro da Caixa Econômica Federal para que o código chegasse. Aí eles diziam, chegou o código, e avisavam o código para que vários que receberam, ainda muitos com dificuldade, muitos que tiveram o Bolsa Família bloqueado. Há uma série de questões, e há o código que tem que ser gerado na agência da Caixa Econômica Federal, que algumas agências não aceitam de gerar esse código. Então, há uma série de coisas. Eu acho que isso que você disse, meu irmão, aí no Rio, é muito verdade. Você usou uma palavra muito séria e muito dura: sabotagem. Parece que houve uma sabotagem proposital, Carlos, de que dificultar aos mais pobres o acesso quase que a uma coisa exígua, a uma coisa tão pequena. Você vê, muita gente teve o contrato de trabalho suspenso, muitas pessoas perderam o trabalho, muitos milhões de pessoas não conseguem o acesso a essa ajuda emergencial. Os políticos abriram mão dos seus privilégios. Os juízes e magistrados abriram mão dos seus privilégios. Eles abriram mão de 1 centavo dos seus privilégios para ajudar o povo, para ajudar a saúde. Isso não aconteceu. Em algumas dioceses e arquidioceses, como a de São Paulo, os padres abriram mão de 40% ou mais da sua côngrua para que isso seja revertido em benefício. Só se tirássemos o auxílio moradia dos magistrados, que todos têm casa própria para morar, não estou dizendo aqueles que têm que alugar, que são juízes de comarcas pequenas e pobres ou início de carreira, mas por que os desembargadores, os ministros do Supremo Tribunal Federal abriram mão de alguma coisa? Então, acho que nós temos que viver num momento de partilha, de partilha. Nós estamos, nesses dias, conseguindo, e eu tenho que agradecer muito a alguns grupos, até eu não sei dizer o nome agora, e seria confuso de dizer, mas de grupos que estão preparando agasalhos para os irmãos de rua, que estão preparando boletons para os irmãos de rua.
há muitos grupos. Você sabe que lá no Largo de São Francisco começou faltando marmitex. Hoje sobra e está sendo levado para outros lugares também, de tantas pessoas que têm se mobilizado. Então, essa mobilização ela tem que ser uma mobilização para que a solidariedade seja econômica, política, que ela seja da organização social. Por que, que a nossa rede do SUS foi tão sucateada? E ainda, eu acho que nós estamos numa situação pior por causa do SUS. E nós temos que proteger o SUS. E uma das coisas que eu acho que a TV 247 assume essa bandeira, e nós temos que assumir essa bandeira, é taxação das grandes fortunas. As grandes fortunas têm que ter uma taxação para que nós consigamos aquilo que o Suplicy tanto coloca, que é a renda mínima. O Papa Francisco propôs uma renda universal, que todos recebessem uma renda, porque nós temos que, nesse momento de tanto sofrimento, que é diferenciado pela questão econômica, pela questão de classe social, pela questão de gênero, pela questão de etnia. Então, nós temos que ter muito claro que ou nós mudamos isso ou nós não temos futuro. Obrigada, padre. Eu queria colocar uma última questão para vocês, que é algo que o padre já citou agora há pouco, sobre os políticos, né? E aí vou englobar aí as prefeituras, parlamentares, enfim, governo do estado também. Queria saber a visão de vocês sobre como essa crise tem sido comandada por essas lideranças políticas. Aqui em São Paulo, a gente vê o governador numa briga constante com o presidente, né, com o Bolsonaro, mas ele está aderindo ao isolamento, à quarentena, está defendendo isso com frequência, mas na realidade de vocês, aí mais pontualmente, como é que tem sido essas ações que são iniciativas das prefeituras, né, São Paulo e Rio de Janeiro, e dos governos estaduais? Por exemplo, o Carlos citou aí uma operação, que eu até compartilhei uma matéria que a gente deu sobre isso, o Jacarezinho, onde 5 pessoas morreram, onde já se viu uma operação ser comandada, obviamente, pelo Estado, né, o governador Witzel, em meio à crise que a gente está vivendo. Então, ao mesmo tempo que há uma defesa da quarentena, né, um cuidado ali aparente pela saúde das pessoas, essa determinação de violência contra a população mais pobre continua à torta direita, né? Então, acho que o padre caiu de novo aqui. Carlos, começando por você, como é que você tem visto aí as políticas do prefeito Marcelo Crivella e do governador Wilson Witzel no Rio de Janeiro? Eu vou começar pela política do governo federal, pelo presidente Bolsonaro. Na verdade, o padre estava colocando essa questão da sabotagem, e para mim isso é sabotagem sim, porque, primeiro, que o que o presidente e o ministro da Economia pensam em relação à pandemia é que a gente tem que ter imunidade de rebanho, né? O que é isso? Eles entendem isso isso não tem nenhuma base científica para eles, que é melhor que 70% pegue logo, que as pessoas vão morrer mesmo, né? E, efetivamente, as pessoas que peguem logo são as pessoas que economicamente não interessam, né? Uma política de eugenia, né? Que é uma base uma base ideológica do fascismo, né? Que é basicamente o seguinte: você tem uma parte da população que ela não faz parte do interesse do Estado, né? Uma parte que deve ser excluída, eliminada, né? Eliminada mesmo. Eliminada significa morte, né? Então, os escolhidos para morrer são as pessoas que atrapalham o modelo econômico que se propõe, que é o modelo de uma sociedade extrativista, fornecedora de commodities para o exterior, com pessoas beneficiadas que ou vivam em locais extremamente protegidos aqui no Brasil, como condomínios, ou mesmo cidades isoladas, ou no exterior, oferindo lucros da exploração desse modelo extrativista aqui, né? Que são as pessoas que inicialmente formam a base do apoio dessas políticas, né? E aí,
dentro do governo do Estado, do Rio de Janeiro, a gente tem qual quadro? Primeiro, o prefeito Marcelo Crivella, ele faz parte dessa base ideológica de um modelo excludente de sociedade, dando a sustentação religiosa, né, de uma lógica religiosa, e aí eu não quero com isso criticar nenhuma essência dos evangélicos ou nada disso, né? O que eu estou dizendo é o seguinte: a base religiosa no sentido de entender que a igreja, ela deve a igreja, no caso universal do Reino de Deus, ela deve prosperar e ela deve sustentar um modelo político que seja um modelo que efetivamente assim, tenha uma classe que seja favorecida. Então, temos um prefeito que se equilibra a todo momento entre suas obrigações... Oi. Só um parênteses, né, na sua fala, desculpa te interromper. No Rio teve o caso emblemático da instalação de um tomógrafo na Igreja Universal, né, onde houve protesto. Exatamente, até fizemos um protesto lá, colocamos faixa e tudo. Você estava no... Porque na Rocinha, isso. Em Isso, vez de colocarem o tomógrafo na UPA, eles colocaram numa igreja, que é do Sim. lado de uma estação de metrô, que, na verdade, quem tiver grave com Covid na UPA vai ter que sair de ambulância para ir até a igreja para fazer o tomógrafo, com uma evidente associação do serviço de saúde público a uma entidade privada. E aí pode ser uma igreja, pode ser um clube, pode ser o que for. Né? Hoje a gente precisa de tomógrafo no local onde atende paciente grave, inclusive com risco desse paciente, ao se deslocar numa ambulância, contaminar outras pessoas, as pessoas que vão estar na ambulância, as pessoas que vão estar no trajeto. Então não tem sentido algum. Né? Agora, o que a gente vem tentando aqui em relação aos poderes? Primeiro, garantir pelo menos que a gente tenha condições de ter leito para todos, e aí temos pressionado o governo do Estado a tentar ampliar os seus recursos. O governo do Estado tem tido muitas dificuldades de viabilizar esses leitos por conta de questões de corrupção interna. Um subsecretário de saúde foi preso por desvio de respiradores, compras superfaturadas, isso vem atrasando a mobilização. E outra linha que a gente vem lutando é com relação aos direitos dos profissionais de saúde. Por quê? Porque os profissionais de saúde aqui, concretamente, eles não são servidores, eles não têm nenhuma garantia de trabalho. Então, além do respirador, além da obra, no caso do hospital de campanha ou da reativação do leito público, a gente tem o desafio de ter um profissional que vai trabalhar numa relação trabalhista precária, muitas vezes por pessoa jurídica, por PJ, né, que a gente chama. Se ele tiver Covid, já tivemos denúncia de médicos e enfermeiros que tiveram Covid trabalhando e que se afastaram para fazer a quarentena e não receberam os 15 dias do afastamento. Né? Que tivemos óbitos em que a gente vai ter dificuldade em relação à caracterização de acidente de trabalho, porque não existe relação trabalhista. Então, o SUS, ele entra na epidemia como a única solução possível para atender as pessoas, mas é um SUS que hoje está muito fragilizado e que tem um governo federal que não acredita no SUS, que deseja efetivamente um modelo similar ao modelo americano, onde a gente tem a privatização da saúde, né? Onde a gente falar em direito à saúde, conforme está na Constituição, é desagradável para os interesses econômicos, porque se a gente tem o SUS, a gente tem menos possibilidade de lucro com quem quer ter lucro com a saúde da população. Né? Então, o que pensamos? Pensamos que, nesse momento da pandemia, a nossa ação para em frente aos poderes constituídos, Estado, prefeituras e governo federal, é efetivamente tensionar mais, tensionar por fora e por dentro. Se não podemos fazer manifestações de rua, podemos, pelo menos, fazer atos com o devido cuidado para marcar as nossas posições, mobilizar as pessoas e, por dentro dos espaços de poder, a gente tensionar, gestionar, articular para conseguir viabilizar que a gente tenha leito, quarentena e renda. A gente criou um slogan aqui no Rio que eu queria afirmar: quarentena geral para não adoecer, renda mínima para sobreviver
e leitos para todos para não morrer. Fantástico. Eu acho que essa é a essência. E fora Bolsonaro. Porque esse não tem jeito, ele atrapalha. E é de propósito. Muito bom, é a sabotagem mesmo, né? Acho que todos podemos adotar essa palavra. É ideológico. E o slogan é perfeito. Tinha gente falando aqui nos comentários também, isso é um plano, né? Não é nada por acaso. Esse plano de extermínio da população mais pobre. Padre, como é que o senhor tem visto as iniciativas dos poderes, né? Municipal, estadual, do governo federal também, que foi como o Carlos começou a falar dele, falando do Bolsonaro, e como é que as lideranças que estão atuando junto à população de rua e as periferias podem reivindicar os direitos que são de todos? Não, as atuações a nível dos municípios é bastante heterogênea. Há municípios que estão mais prontos, mais interessados. A nível do Estado e do município, há uma dificuldade naquilo que é institucional. Tudo que é burocratizado não chega ao povo com rapidez e naquilo que o povo necessita. Sempre o que nós ouvimos as pessoas do poder dizer estamos fazendo o que é possível. O que é possível nem sempre é o que o povo necessita. Então, que nós tenhamos realmente respostas a partir, não da possibilidade do Estado e do governo, mas a partir da necessidade das pessoas. E os pobres, vamos sobreviver. Querem nos matar, mas nós resolvemos não morrer. Então, nós vamos enfrentar e vamos lutar para que a vida do povo, a vida dos mais pobres, seja protegida, defendida. Enquanto ao governo federal, é um desastre muito grande, né? Não tem saída. Mas aqui eu vi que tem pessoas pedindo, eu também queria pedir para o Carlos repetir esse slogan, que muita gente está interessada e quer saber, para que nós possamos divulgá-lo por todos os lados. Sim, Carlos. Quarentena geral para não adoecer. Renda mínima para sobreviver. E leitos para todos para não morrer. Fantástico. Fora Bolsonaro. Muito bom mesmo. Gente, queria agradecer demais aos dois, pelas falas dos dois, pelo tempo que vocês dispuseram aqui para a TV 247, a parceria aqui com a Central de Movimentos Populares, programa fantástico. E agradecer a todo mundo que assistiu e que participou. Lembrar que eu coloquei aqui na descrição do vídeo, e se o Carlos quiser me passar alguns dados também, eu posso pôr depois na descrição, mas eu coloquei os que eu tinha aqui da paróquia do Padre Júlio Lancelotti. Quem puder fazer a doação, só ir na descrição aqui, tem os dados do Bradesco. Então é isso, obrigada aos dois e bom trabalho, continuem com esse trabalho fantástico que Força, Padre Júlio. Não é importante, é vital. O que, Carlos? Desculpa. Força, Padre Júlio. Sim, força, Padre Júlio. Um abraço para os dois. Tchau, tchau. Deus abençoe. Um abraço, tchau. Amém.